Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, sou técnico de enfermagem há quase 20 anos, estou atendendo o pré-hospitalar a longa data. E hoje venho trazer para vocês uma pergunta apenas agora. Você sabe identificar e tratar condições que ameaçam a vida com rapidez e eficácia no atendimento pré-hospitalar? Hoje vamos explorar as técnicas do protocolo de avaliação primária segundo o PHTLS 10ª edição. Esse protocolo já vem vindo da 9ª edição. Porém, agora na 10ª eles voltam a reforçar outros aspectos. Esse protocolo é fundamental, galera, para garantir um atendimento seguro e eficiente em emergências. Se gostou? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para que toda vez que eu subir para a plataforma um vídeo, vocês sejam o primeiro a serem notificados. Tá certo? Vem pro vídeo. Bom, galera, vamos lá. Avaliação primária segundo o PHTLS 10ª edição. Bom, aqui traz pra gente um conceito bem interessante. Na avaliação primária, o que é avaliação primária? É o processo inicial no APH que busca identificar e tratar imediatamente condições que ameaçam a vida de imediato pro doente. Tá bom? Isso aí nós vamos fazer na avaliação, na abordagem, a princípio, na hora que chegarmos no atendimento. Mas antes disso, vamos discutir outras coisas. Antes da gente estar adentrando na avaliação primária, tem alguns aspectos que a gente precisa tomar cuidado antes de adentrar na zona quente, tá bom? Que ao chegar na cena, nós já conseguimos ter um panorama do acidente no para-brisa da nossa viatura. Chegamos no atendimento, nós temos aquela visão frontal de tudo que aconteceu nesse evento, tá bom? E é de suma importância a gente ter esse feeling, tá? A gente ter fazer essa abordagem inicial minuciosa. Quando chegarmos no atendimento já temos uma noção do que se trata o evento, tá? A cena tá segura? Primeira coisa que a gente pergunta para si próprio, e a gente tem menos de 30 segundos, de 1 minuto no máximo, para a gente responder todas essas questões, tá bom? A cena é segura? É uma queda de moto? É uma colisão traseira? Quantos veículos estão envolvidos? Que tipo de veículo que está envolvido? É carro? É caminhão? É carreta? É moto? É bicicleta? É ônibus? Olha o tanto de coisas que a gente tem que fazer dentro da nossa viatura ao chegarmos no atendimento, tá? Porque a gente vai ter que fazer um outro procedimento em seguida. Já começa a pensar, vou precisar de apoio? Já é uma questão ali. Preciso sinalizar antes de abordar o doente? Tá vendo, galera? São várias perguntinhas ali. A cena está segura? Mais uma vez, você pode perceber que eu coloquei cena segura no início e cena segura quase no final. Porque do que se trata esse tipo de questionamento? É se eu estou seguro na cena do acidente. Tá bom, galera? Lembrando a todos, cena segura, missão ótima. Cena insegura, missão fracassada. Tá bom? Muitas vezes a gente precisa reportar todo esse panorama de cenário para o CCO, para a nossa central de atendimento, para de repente eles estar também deslocando outras viaturas para nos ajudar, tá bom? São variáveis que temos de menos de 1 minuto para responder a si próprio e passar para o comando um panorama total da cena. Aí depois a gente toma as medidas. Cheguei na cena, não consigo ver se tem vítima, tem um monte de populares andando pela cena, só que aparentemente um carro tá vazio, o outro caminhão tá vazio, ou a moto, de repente não sei onde tá o motociclista, não tô vendo ninguém com capacete. Então eu preciso fazer primeiro a questão da cena segura. Consigo atravessar a rodovia? O carro está num local que me passa segurança? Ele está seguro? Ele está estabilizado? São várias coisas que a gente precisa ir questionando. E com o passar do tempo a gente vai começando a ser automático, tá? É automático isso para vocês, como para mim hoje já é. Vamos lá. Mnemônico de avaliação primária, tá? X, A, B, C, D, E. A gente vê muito falando sobre avaliação primária, tá? E a gente precisa estar assim na ponta da língua o que fazer em cada cenário que você encontrar. Então vamos desmistificar cada tópico. Letra X
hemorragias extrasanguinantes. Na avaliação, cheguei no doente, faz aquela anamnese encefalocaudal rápida para ver se tem. Olha se tem poça de sangue, olha na vestimenta dele, vê se tá molhada. São vários assim, macetezinhos que vocês vão pegando com o passar do tempo, tá? Viu que não tem nada, não tá molhado, não tem nenhuma sangue exposto, de imediato já pula para letra A, tá bom, galera? Nós não podemos perder tempo na letra X, tá? Caso tenha, você vai perder todo o seu tempo para fazer a avaliação da hemorragia extrasanguinante, porque ela vai ser que vai degradar a doença do doente, tá bom, galera? Então identifique hemorragia graves antes de qualquer outra etapa, tá? Quando apenas uma equipe. Se eu tiver múltiplas pessoas lá do atendimento pré-hospitalar, fica bem mais fácil de trabalhar. Porém, normalmente trabalha em 2. Então, a enfermagem vai para a cena, tá? Lógico, tá o cenário todo seguro e faz essa avaliação rápida em menos de 30 segundos. A gente precisa ser rápido, bem rápido, porque a letra A também mata, tá bom? Tá? Respiração também mata. Se a pessoa não tiver uma permeabilidade de vias aéreas, ela também vai falecer. Lesões torácicas abertas, galera. Pneumotórax aberto, tá? Muitas vezes a gente pode se deparar tanto com o pneumotórax aberto como um fechado, tá bom? E também nós temos algumas técnicas para estar fazendo, como fazer um curativo curativo 3 pontas, onde nós vamos estar acoplando esse curativo na lesão aberta, tá? Para melhorar a expansividade do pulmão do doente, tá? Fornecer ventilação assistida, se necessário, caso o doente esteja com a saúde bem degradada e está iniciando uma parada respiratória, a gente consegue ofertar pelo BVM, pela bolsa válvula máscara, O2 e fazer a ventilação assistida nesse doente, tá? Todo atendimento a vítimas de trauma, nós devemos estar ofertando oxigênio via máscara não reinalante. Galera, não pode ser catéter tipo óculos, tá? Em casos extremos que o médico mesmo que vai solicitar colocar um catéter. De repente é um vozinho DPLC, tá? Que tem aquele DPLC exacerbada, que a troca gasosa dele, se você ofertar oxigênio a 100%, aí que degrada mais ainda a questão respiratória do doente, tá? Então isso é mais uma avaliação que o médico vai estar te falando. Na dúvida, máscara de alta concentração na avaliação primária, tá? Se ele vai precisar na avaliação secundária, aí já é uma outra avaliação, possivelmente você já vai estar com o médico do lado, se o doente for grave, se tiver uma USA próxima de você, tá bom? E vai fazer vocês fazerem aquela avaliação secundária ampla, aí você acaba tirando ou de repente trocando o dispositivo de suporte ventilatório para o doente. Letra C, lembra, galera, nós avaliamos circulação, hemorragias extrasanguinantes na letra X, e agora nós vamos estar avaliando o circulatório, tá? Que a gente pode também estar visualizando outros tipos de hemorragias de pequeno porte, por exemplo, de repente capilares, de pequenos vasos, que de repente passam por despercebido na letra X. Na letra C, a gente vai estar pegando esse tipo de dinâmica, tá bom? Verifique o pulso. O pulso tá bilateral no doente? Tem pulso nos dois lados? Preenchimento capilar tá menor que 2 segundos, tá maior que 2 segundos. Coloração da pele, tá com uma pele fria, pegajosa, sudoreica. Controle de hemorragias externas, que foi o que eu disse para vocês, tá? De repente pequenos vasos, ou pode ser até um sangramento capilar, tá? E, se necessário, o acesso vascular, que seria um acesso venoso periférico, que hoje na nossa dinâmica aqui foi retirado. Nós não temos nas viaturas de resgate do meu trecho, não existe mais acesso venoso. Infelizmente. Deixa eu ficar calado. Bom, galera, então se precisar de pegar um acesso venoso, você vai ter que solicitar o apoio da avançada para estar fazendo tanta expansão desse doente, caso ele tenha entrado em choque. A expansão, quando eu digo expansão, você vai estar ofertando Ringer lactato, solução fisiológica. Essa daí seria a expansão que eu estou dizendo. Vamos pro próximo. Letra D, estado neurológico. Aplique a escala de coma de Glasgow. Bom, galera,
Uma hora os técnicos podem fazer, outra hora os técnicos podem fazer, eu sou enfermeiro, sou médico, blá, blá, blá. Eu faço. Eu sei. E eu faço. E você, jovem gafanhoto, também deve saber. Também deve saber. Lógico. Tem que saber a risca. Não é um achômetro. O médico solicitou essa questão da escala de Glasgow. Passe com maior precisão. Ah, Eduardo, eu sou obrigado a saber. Não é obrigado, galera. O técnico de enfermagem não é obrigado a saber a porcaria da escala de Como de Glasgow, tá? Mas, cara, para você trabalhar num ambiente como esse, cara, você tem que ser completo. Você tem que estar próximo a ser completo. Você tem que estar se aprimorando para ser um cara completo. Para ser um profissional que vai fazer o melhor para o doente. Por que não? Se a legislação fala que você não precisa fazer, tudo bem, beleza, galera, beleza. Tá? A legislação é nóis, só que eu vou fazer e eu vou passar pro meu médico, tá? Os médicos daqui já estão todos acostumados que nós passamos esse tipo de dinâmica para eles, tá? Se caso um dia um médico exigir isso de mim, aí tudo bem, aí a gente pode falar que a gente precisa, que a legislação tá por trás da gente. Enfim, mas eu sei e eu passo, tá? Verifique reatividade da pupila. Tá fotorreagente, usa a lanterninha lá, lanterninha, tá fotorreagente. Verifique sinais de traumatismo de braço de crânio, roxeamento atrás das orelhas, símbolos do guaxinim no rosto, tá? Que são aqueles roxeados em volta do rosto, tá? Tá confuso, não tá confuso, tem uma otorragia, é grã em alto volume, em pequeno volume, tá? Na letra D a gente pode ver todos os aspectos. Letra E, exposição do doente. Galera, muitas vezes a gente pega um doente lá, muito sudoreico, de repente tá com hemorragia, ou de repente tá com a saúde degradando, então o corpo ele dá uma taquicardia, você acaba suando, perdendo fluidos corpóreos. Então a sua vestimenta vai estar molhada, tá? Se de repente tiver um sangramento membro inferior, vai estar todo molhado. Portanto, o doente não pode perder calor. Ele não pode. Então a gente precisa estar ofertando uma manta térmica, tá? Para o doente não estar perdendo esse calor. Tá certo? Então tem que tomar cuidado, galera, na hora da exposição. Muitas vezes na avaliação primária, a gente está no meio da rua, a gente está exposto a vários cenários ali, onde tem pessoas filmando, infelizmente. Tem pessoas que com essa merda de telefone hoje filmam a desgraça dos outros e publicam nas redes sociais. Não que nós não fizemos isso, nós não façamos isso. Porém, a gente faz com o intuito de estudar, a gente faz com o intuito de alertar. Mas tem gente que tem o prazer de filmar uma merda dessa e passar em grupos de família, grupos de amigos. E, infelizmente, galera, a gente não pode permitir essa exposição da dignidade do doente. Tá? Muitas vezes é uma mulher, uma criança, é um idoso. A gente precisa preservar essa questão. Por isso que a letra E é o final. Normalmente, eu procuro avaliar essa letra E dentro da minha viatura, o mais rápido possível. Eu já finalizo a minha avaliação primária, já inicia a secundária na sequência. Porque é onde eu vou poder expor o doente por um todo. E tá colocando a manta térmica para não ter perca calórica no doente. Importante revisar o XABCDE segundo o PHTLS dessa medição. Galera, ele bate muito na questão da reavaliação. Cheguei no atendimento, avaliei, fiz a secundária, reavalia de novo, até a chegada no suporte definitivo. Após a aplicação inicial do protocolo XABCDE, o PHTLS reforça a necessidade de revisão contínua sistemática durante o atendimento pré-hospitalar, especialmente em pacientes instáveis. Essa revisão tem como objetivo detectar alterações do quadro clínico desse doente. O quadro do paciente pode mudar rapidamente em situações de trauma. A galera que trabalha já no pré-hospitalar sabe que muitas vezes o doente, só de entrar dentro da viatura, ele já fica instabilizado. Já perde a estabilização fácil. Ainda mais quando começa a andar e começa a ter aquele saculejo da viatura. De repente, as estradas, nossa, tanto de entrar na cidade, são cheias de buraco, então acaba tendo essa instabilidade novamente. E principalmente quando se trata de um trauma. Revisitar cada etapa do XABCDE
que garante que novas condições ou aplicações sejam identificadas e tratadas imediatamente. Por exemplo, você fez lá um controle de hemorragias em membros superiores, fez o preenchimento da ferida, aplicou o torniquete, fez todo o procedimento correto. Mas de repente no saculejo da viatura, pode ser que volte a ter o sangramento. Eu preciso reapertar esse dispositivo. Essa daí é uma das dinâmicas que ele fala. Olha lá, a hemorragia voltou a sangrar, lesões como pneumotórax podem evoluir para pneumotórax hipertensivo, exigindo intervenção imediata. De repente o cara tem um pneumotórax que a gente não conseguiu ver. Aí de repente na hora que começa a sacudir a viatura, ele vira um hipertensivo. Aí, meu amigo, não tem expansão torácica, o cara tem uma depressão respiratória ferrada, e muitas vezes a gente está a 10 minutos do suporte definitivo, até mesmo a avançada não veio nesse atendimento, porque nós achamos que não tinha a necessidade, por isso que a gente tem que avaliar por um todo. E na dúvida, pede o suporte está transportando junto com a enfermeira, junto com até mesmo você pode transformar a sua básica em uma avançada junto com todas as equipes, já que o doente já está alocado dentro da sua viatura. E na dúvida, pede interceptação, pede para o controle preciso que a USA tal me intercepte no KM tal. Eu já fiz várias vezes isso já, viu galera? Porque a nossa USA fica mais de 50 km daqui. Então, muitas vezes, o atendimento da minha avaliação primária e secundária foi mais rápido, eu consegui embarcar o doente e de frente e ser interceptado pela USA no decorrer do caminho, tá? Então, eu poupei um tempo a mais da USA chegar até o local, porém já montaram a própria USA dentro da minha básica. Trouxeram todas as maletas, todos os equipamentos, e nós fomos de básica, junto com o médico, enfermeiro e os equipamentos, para o tratamento definitivo. Aprimorar intervenções pré-existentes. Revisar o XABCD, você pode perceber o tanto que ele fala reavisar. Galera, é tudo retirado do PHTLS, tá? Permite avaliar a eficácia da intervenção já realizada como ajustar ou apertar o torniquete, verifique se a via aérea ainda está pérvia e se a ventilação está adequada. Isso é de suma importância também, tá? Garantir que o paciente esteja devidamente estável e seguro no transporte. Cintos afivelados, travados, cabeça não tá balançando, tá com o headblock aqui, tá certinho, com os tirantes na testa e no queixo, tá bom? São aspectos que a gente tem que avaliar durante o transporte. Prevenir complicações durante o transporte. Durante o transporte, a mudança de dinâmica do ambiente, movimento, vibrações e a própria movimentação da maca mesmo, a gente precisa tomar cuidado, tá? A revisão contínua permite correções de possíveis falhas. Faltou um D ali. E garante que o paciente permaneça estável até a chegada do suporte de tratamento definitivo. Ele fala, como eu disse para vocês um tempo atrás, revisitar a letra X, a letra A, a letra B, a letra C, e que é de suma importância para eles. Pode perceber que eles estão batendo muito nessa tecla de revisitar o mnemônico da avaliação primária. Consideração final. A avaliação primária, representa pelo protocolo XABCDE, é uma ferramenta essencial para o atendimento pré-hospitalar. Sua aplicação garante a identificação e o tratamento imediato de condições que ameaçam a vida, como hemorragias, obstruções de vias aéreas e choque. Conforme as diretrizes do PHTLS, esse protocolo organiza o atendimento de uma forma lógica e dinâmica. Você consegue ter uma diretriz, você sabe para onde que é o seu ataque inicial, seu ataque secundário, seu ataque terciário, tá? Esse consegue ter uma dinâmica de onde ir primeiro, segundo, terceira, quarta, quinta, certo? Prevenindo complicações como hipotermia, com agravamento do estado clínico. Além disso, reavaliar continuamente a cada etapa, que permite ajustes rápidos, tá? E eficazes durante o atendimento. Não é você fez todo o protocolo, acomodou o doente, está em deslocamento de brevidade, esqueceu. Não vou ver pressão mais, preciso avaliar quanto que está a pressão do doente. Caiu, está com hipotensão, subiu. Como que tá? Eu preciso ter esses parâmetros para estar passando para a equipe no final, tá? Lá no suporte definitivo. O XABCDE não apenas salva vidas, mas também padroniza o cuidado, oferecendo uma abordagem sistemática e eficiente na melhoria significativamente os desfechos do paciente em situações de trauma. Lembre-se, cada segundo conta e um atendimento bem estruturado faz toda a diferença. No início eu disse para vocês, se uma parte do atendimento sair errado,
a missão falhou. Se eu não me preocupei com a segurança de cena, a missão falhou. Se eu não revisitei a letra X, a missão falhou. Se eu não revisitei a letra A missão falhou. É sistemático, é conciso, porém, nós precisamos estar sempre avaliando o doente, desde a saída da cena até a chegada no tratamento definitivo. Galera, vou trazer um negócio para vocês aqui. Inclusive, foi numa live que eu assisti do IBRAP ontem à noite. Inclusive, foram 2h30 de live, mas riquíssima live. Galera, nunca tinha estudado um negócio rico, mais rico, rico demais. Eu sou um cara que eu sou fã demais da equipe do IBRAP. Dr. Leonard Clement, o Dr. Daniel Castelo Branco, dentre outros lá que eu não lembro mais o nome, mas são uma equipe fantástica. E nessa live sobre reposição volêmica no trauma. Galera, esses dois médicos, não é pagação de pau não, mas, cara, eu fico assim, muito feliz por ter dois médicos que teve a iniciativa de estar fazendo esse instituto, porque todo mundo sabe que trabalhar com urgência e emergência não dá dinheiro, tá, galera? Se vocês não sabem, fiquem sabendo. Até para os médicos, tá bom? Até para os médicos também, urgência e emergência não dá dinheiro. Só que os caras têm um propósito. O cara tem um propósito de vida. E o que ele trouxe nessa live? Além do conceito sobre esse tema, no meio da live ele falou sobre um conceito da realidade fácil e simples. Qual que é a diferença entre ser fácil e ser simples? Vocês sabem dizer? Se souber, coloca aqui nos comentários para mim, que eu vou responder vocês também. Bom, galera, você pega um atendimento onde você acha que o procedimento que você vai fazer é fácil. Você pegou lá para fazer uma imobilização, vou fazer um apanhado aqui, uma cinemática. O cara tá com um trauma de perna. Vou fazer uma imobilização em caixote, vou passar fita em tudo, vou fazer a ferradura na região trocantérica para estabilização do quadril, tal. Nesse atendimento ficou lindo, cara. Ficou lindo. Mobilização maravilhosa. Para a equipe foi fácil. O que ele falou que ele faria? Ele fazia a parte mais simples. Tem que mobilizar? Coloca uma tala, vai lá, faz aquelas tranças. Contenção via trança. Se vocês não souberem o que é isso, coloca no comentário aí, que eu vou fazer para vocês aqui. Vai lá, faz a costura da bandagem, só para estabilizar esse membro. Coloca na prancha, ou até mesmo coloca na maca, que inclusive hoje já é um cenário que o PHTLS já está mostrando pra gente que não são todos os doentes que precisam ser pranchados, e remove para o hospital. O que o conceito seria esse? E ele falou uma coisa que é interessante. Ele falou, quanto mais experiente eu fico, menos invasivo eu sou. O que ele fala pra gente sobre essa questão? Ele fala que com o passar do tempo, ele tem a confiança no procedimento, que tem que ser rápido e simples, e remover esse doente direto pro hospital, atacando o foco do problema, do que muitas vezes fazer um fácil e lindo. Nossa, o cara fez uma imobilização maravilhosa. O cara fez um capacete maravilhoso na cabeça, só que não fez estancamento da hemorragia. E aí, galera? Muitas vezes a gente tenta querer fazer o mais bonito para estar levando para o hospital, para chegar lá, a equipe do Intra fala pagar pau. Fala, puta, esses caras tão foda. Olha os caras do pré-hospitalar, olha essa imobilização que os caras faz. Galera, parem com isso. Se um médico desse tá mostrando isso pra gente, que o simples vale mais do que o fácil, do que o bonito, pra que eu vou ficar tomando essas condutas na minha vida, no meu atendimento? O PHTLS, se vocês pegarem para ler ele, vocês vão ver que ele tá dizendo pra gente, claro, seja simples. Tenha um pensamento crítico e ágil. Galera, é bom vocês pensarem nisso aí. E deixa essa frase aqui do Dr. Leonard Clement. Queria mandar um abraço para ele. Se caso um dia ele ver um vídeo nosso aí, que a gente é uma formiguinha, né? Mas é um cara que eu me espelho muito. É um cara que eu estudo diariamente. Um cara que eu pago a plataforma deles com o maior orgulho. Mesmo muitas vezes a gente não podendo, porque a gente tem um salário um pouco baixo.
Mas é isso, cara. Quanto mais experiente fico, menos invasivo eu sou. Pra que eu vou perder tempo e de repente pegar um acesso venoso, sendo que o doente não vai ter eficácia nenhuma? Eu expandi o doente agora. Ele nem precisa disso. Ele nem precisa disso. Tá certo, pessoal? Espero que tenha gostado. Espero que tenha ficado claro. Fique com Deus. E se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e vem ser a PH em ação. Aquele abraço.